Graça e paz, irmãos. Nós fomos convidados novamente para trazer a mensagem e nessa mensagem eu quero falar para vocês sobre a morte. A morte é um tema que agora nesse ano de 2020 tem sido falado muito nos jornais, principalmente devido a essa epidemia do coronavírus. Mas a morte não é um tema que é de agora, meus irmãos. A morte é um tema que, se a gente for estudar, ela vem já lá no início de Gênesis. Lembra que quando Deus criou o mundo em 6 dias, a Bíblia diz que tudo que ele fez era bom. Só que Deus falou para Adão, Adão, eu deixo você aqui no Jardim do Éden e você pode comer de tudo que você quiser aqui no Jardim do Éden, menos essa árvore que está aqui. E aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus havia falado para Adão, e assim valia também para Eva, para não comer daquele fruto daquela árvore. Nós não sabemos assim o que era o fruto, a Bíblia só relata, mas a Bíblia só diz que não poderia comer daquele fruto. E nós percebemos que Eva, ela está passeando no jardim e de repente ela encontra a serpente. E ali ela começa a conversar com a serpente. E a serpente fala para Eva: olha, Eva, você pode comer aqui desse fruto aqui. E Eva fala: não, a gente não pode. Não, você pode comer. Se você comer, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus. Você vai ser como Deus. Você vai ter todo o poder. E ali, a serpente, Satanás, assim como ele já havia enganado muitos anjos lá no céu e foi derrubado do céu, agora engana Eva. E Eva chega e oferece o fruto para Adão. O fruto, e Adão e Eva comem. E aí entra o pecado da humanidade. E devido a esse pecado, meus irmãos, teve uma consequência. E a consequência, uma das consequências do pecado, foi a morte. Deus falou para Adão: Adão, agora a sua consequência é que você vai ter que trabalhar do suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar, e do pó você veio e do pó você voltará. Você vai morrer, Adão, agora. Só que quando, irmãos, nós estudamos sobre esse tema, que fala em Gênesis 2, capítulo 2, a gente percebe que não existe só um tipo de morte que Adão sofre de consequência ali. Se nós estudarmos mais a fundo o texto, nós vamos descobrir que existem 3 tipos de morte que a Bíblia nos relata. E a primeira morte que eu quero estudar com vocês é a morte física. A morte física é que todo mundo conhece. Que essa massa, esse corpo nosso que nós estamos usando aqui no nosso planeta, esse corpo aqui, ele não é eterno. Um dia todos nós vamos morrer. Assistimos muitas vezes programas de super-heróis que não morrem, mas nós humanos morremos. E sabemos que todos nós vamos morrer um dia, só não sabemos a data, mas sabemos que todos nós vamos morrer. Então, esse é uma consequência, um castigo que Adão recebeu e toda a humanidade automaticamente recebeu, que é o pecado. Devido ao pecado, a morte física. Então esse é bem conhecido por todos nós, a morte física. A morte física, eu pesquisei aqui e eu achei engraçado, eu achei legal que no dicionário está assim, ó: definição de morte: estado em que os órgãos fundamentais do ser vivo cessa todas as funções vitais. Após a parada da respiração, batimentos cardíacos e atividades cerebrais, assim como todas as células do corpo, pouco a pouco perdem as suas forças vitais. Com isso, o corpo vai se acabando até virar pó. Então nós, uma hora ou outra, vamos morrer, não sabemos do qual motivo, mas resumindo, nosso coração vai bater, nossos batimentos, todas as células, e aí nós morremos, somos enterrados. E a Bíblia diz que voltamos a ser pó.
A segunda morte que nós aprendemos nesse texto é a morte espiritual. A morte espiritual, nós somos, eu aprendi no seminário que o ser humano, ele é formado por corpo, alma e espírito, que é o mesmo, ou formado por três partes, que é corpo, alma e espírito separado. Então tem a dicotomia, que são dois, e a tricotomia. Eu fico mais no texto que a gente é formado por corpo, alma e espírito. Então quando Adão, Deus, a Bíblia diz que Deus sempre conversava com Adão lá no Jardim do Éden. E quando Adão pecou, ele se escondeu de vergonha. Então aquele acesso que Adão tinha com Deus era através do Espírito. E a partir do momento que ele pecou, Deus vai lá e corta o espírito de Adão. E Adão passa a ter apenas corpo e alma. O espírito é cortado. Então o espírito ele tem a função de nos ligar nós com Deus. Eu com Deus. Então a partir do momento que Adão peca, ele perde o acesso com Deus. Então se você estudar no Velho Testamento, você vai ver que as pessoas já não tinham mais acesso diretamente com Deus. Elas precisavam da pessoa do profeta. O profeta era aquele que subia, na maioria das vezes, no monte. Deus falava com o profeta, passava a mensagem para o profeta, tudo aquilo que ele precisava falar com o povo, e o profeta levava até o povo, trazendo as informações. Por quê? Porque as pessoas não tinham mais acesso com Deus, porque elas não tinham mais o Espírito. Então, o profeta fazia essa função. Então, a gente aprende que o salário do pecado é a morte, e que todos nós pecamos, e nós precisamos da glória de Deus. Então, a partir do momento que nós já nascemos, devido a Adão, nós também já nascemos e iniciamos pecando desde pequeno. E por isso que nós precisamos aceitar a Jesus, para que nós possamos ter o Espírito novamente. Ter o Espírito com Jesus. Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas eu quero primeiro falar sobre a terceira morte, a morte eterna. Muitas pessoas às vezes falam sobre a vida eterna, meu irmão. Sabe como você faz para ter a vida eterna? Sabe aonde é a vida eterna? A vida eterna é lá no céu, quando vamos morar com Deus. E existe também a morte eterna, porque a Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu ou o inferno. O inferno é o que eu chamo da morte eterna. Quando nós morremos sem Jesus, nós não temos a vida eterna, nós temos a morte eterna. Nós somos levados para o inferno e ter uma morte eterna. Então é esse, meus irmãos, os três tipos de morte que nós estudamos ali, a física, relembrando, a morte espiritual e a morte eterna. E agora falando um pouquinho sobre o plano de Deus. O plano de Deus, na verdade, era que Adão e Eva não morressem. Nunca foi o plano de Deus que eles morressem. O plano de Deus era que eles vivessem para sempre. Talvez eles poderiam até ir morar para o céu, aí Deus ia fazer uma forma das pessoas ir para o céu, talvez arrebatado, talvez iam sumir daqui e aparecer lá no céu, mas não seria através da morte. E esse tema morte é um tema muito difícil, porque nós humanos, eu costumo dizer que nós humanos não fomos criados para a morte. Nós não entendemos muito bem a morte, nós temos dificuldade de entender a morte porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Por isso que, por exemplo, quando alguém morre, nós vamos no culto fúnebre, ou vamos no enterro, ou vamos no cemitério, e principalmente quando é uma parente nosso, alguém mais próximo nosso, a gente chora muito. A gente chora e mesmo que alguém venha querer nos confortar, a gente continua chorando. Por quê?
Conforme eu já falei, nós não fomos criados para a morte, mas sim para a vida. Então por isso que nós nunca vamos entender. E Romanos capítulo 5, versículo 12, eu acho legal porque o plano de Deus era que Adão e Eva vivessem eternamente. O plano de Deus era esse. Porém, como nós já estudamos, Adão e Eva pecaram. E agora? Deus pensando, analisando, eu preciso de outro plano. E aí, Romanos capítulo 5, versículo 12, se você quiser acompanhar, diz assim, ó. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então a Bíblia aqui diz que devido a um homem chamado Adão, a morte entrou e todos nós pecamos, então todos nós estamos condenados à morte. E agora pulando lá para o versículo 18 de Romanos capítulo 5, diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos que lhe dá vida. É assim como muitos seres humanos tornaram-se pecadores por causa da desobediência de um só homem. Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, o título da minha Bíblia aqui em Romanos capítulo 5, ela fala sobre Adão e Cristo. O pecado entrou pelo homem. A morte eterna entrou pelo homem chamado Adão. E Deus precisava de um outro plano. Até que Deus manda o seu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. E através de Jesus é que agora nós temos a vida eterna. Eu gosto muito da passagem de João, capítulo 3. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, meus irmãos. João, capítulo 3. Havia um homem muito sábio, um fariseu chamado Nicodemos. E Nicodemos procurou Jesus. Lá, se você quiser ler todo o texto, é João capítulo 3. Nicodemos procurou Jesus e falou: mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre de Deus, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer milagres se não estiver com ele. Como é que E aí ele perguntou: mestre, como alguém pode herdar o reino de Deus? Então Nicodemos reconhece Jesus como um mestre e vai perguntar para ele como que ele podia fazer para ele ter a vida eterna. E Jesus, ele falou para Nicodemos: Nicodemos, eu afirmo que, diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus, ele fala para Nicodemos, fala bem assim: Nicodemos, você quer herdar o reino de Deus? Então você precisa nascer de novo. Nicodemos, naquela hora, ele pensou bem assim: mas como assim? Eu já nasci, nasci da minha mãe, já sou grande, já sou velho. E aí ele pergunta para Jesus: mas como assim, mestre? Pode um homem velho entrar de novo dentro da barriga da sua mãe e nascer de novo? Então Nicodemos, quando Jesus estava falando, ele achou que era o nascimento físico. E Jesus estava falando: Nicodemos, eu não estou falando disso, Nicodemos. Eu estou falando que você precisa nascer de novo espiritualmente. Porque lá em Adão, lá no homem de Adão, vocês morreram. Espiritualmente vocês morreram. Adão morreu e todos morreram. Então ninguém mais tem o acesso direto com Deus. E aí
Jesus fala no 5: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é de natureza espiritual. Então ele falou bem assim, olha, quem nasce do homem é físico, é uma pessoa física, é esse corpo físico, mas quem nasce do Espírito tem a natureza espiritual. Então, queridos irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos, além do selo do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito. E aí nós somos formados por corpo humano, alma e o Espírito. E o Espírito nada mais é do que eu já falei no início, tudo aquilo que nos liga a Deus. Quando queremos falar com Deus, quando queremos conversar com Deus, quando queremos ouvir a Deus, é através do nosso Espírito. É através do nosso Espírito que nós temos intimidade com o Pai. Inclusive a Bíblia fala que, na verdade, o Espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo ele diz que, na verdade, nosso Espírito está pronto para ir morar com Deus. Porque o Espírito é de Deus, o Espírito está unido com Deus. Mas a nossa carne acaba nos impedindo devido ao pecado da carne. Então, irmãos, através de Jesus Cristo, quando ele morreu, e ele pegou a chave da vida, e eu costumo dizer que ele foi lá e pisou na cabeça de Satanás e falou para Satanás, você não tem mais vez. Eu estou pegando a partir de agora a chave da vida, e todos aqueles que querem ter a vida eterna, eles vão ter que vir até a mim. Então, através de Jesus, nós conseguimos ter a vida eterna. Olha só que maravilhoso. Através de Jesus, nós confessamos os nossos pecados e o sangue de Jesus nos perdoa e nos lava o nosso coração. No Velho Testamento, nós aprendemos que quando uma pessoa precisava pedir perdão pelos seus pecados, ela levava um animal até o profeta ou até o sacerdote, e o sacerdote muitas vezes colocava a mão na cabeça da pessoa e a mão na cabeça do animal. Ali ela orava para que o pecado da pessoa saísse e fosse transferido para aquele animal. E depois aquele animal era morto para pagar os pecados. E muitas vezes queimado para pagar os pecados. E Jesus ele vem como uma ovelha para perdoar os nossos pecados. Você deveríamos pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus ele vai no nosso lugar e paga os nossos pecados. Isso nós conhecemos como graça. Graça por quê? Porque nós não merecíamos a salvação. Mas Jesus morreu por nós. Olha só que maravilhoso. Então a morte para nós que aceitamos a Jesus acabou, meus irmãos. A morte física sim, a morte física continua. Nós, infelizmente, esse castigo que Adão recebeu, todos nós ainda vamos passar pela morte física, onde nós vamos voltar para o pó. Mas a morte espiritual, ela se acaba e renasce uma nova pessoa quando nós nascemos espiritualmente, através de Jesus. Existe uma música da Oficina G3 que diz: o homem é nascido da carne, é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Necessário é nascer de novo. E essa música diz que nós precisamos nascer de novo espiritualmente para que nós possamos se tornar filhos de Deus. Através da nossa conversão, através de Jesus, nós aceitamos a Jesus e nós se tornamos filhos. E a partir do momento nós nascemos espiritualmente. E é isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos estava meio perdido. E mais para frente, em João 3:16, ou um pouquinho antes, no 15, diz assim: para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. No 15 diz que todos aqueles que crerem em Jesus
terá a vida eterna. E no 16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele manda Jesus para que hoje para que hoje você possamos ter a vida eterna. Sabe o que é eterno, meu irmão? Eterno é para sempre. Nós somos formados por tempo, aqui onde nós moramos, então tudo nós temos o tempo. Por exemplo, eu tenho um tempo para iniciar e terminar essa mensagem. Eu tenho um tempo da minha vida. Eu nasci e eu vou morrer. Tudo que eu vou fazer, eu olho no relógio. Será que está na hora? Então nós somos formados, seres humanos, por tempo. Tudo na nossa vida tem tempo. Tudo conta tempo. Para ir trabalhar, para ir para a escola, para tudo vai fazer tem o seu tempo. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a vida eterna. A vida eterna é para o resto das nossas vidas, morar com Cristo. Eu estava com um pessoal do Ceifar essa semana e um dos internos lá do Ceifar veio e me perguntou: pastor, quando eu chegar para Jesus eu tenho uma lista que eu tenho várias perguntas para fazer para ele. E aí eu falei brincando para ele bem assim: eu acho que quando nós chegarmos no céu, Deus vai falar para todo mundo, espera aí um pouco. Que primeiro, antes de todo mundo começar a fazer pergunta, eu quero mostrar um telão. E esse telão vai começar a mostrar tudo o que aconteceu na Terra. Desde lá de Adão, da criação do mundo até o final. E vocês vão poder assistir. Como vocês vão estar eternamente aqui, então vocês vão ter tempo de assistir todo o tempo. Depois que vocês virem tudo, aí vocês vêm tirar dúvida. Que provavelmente não vai ter mais dúvida, porque vai ter... Isso foi apenas uma brincadeira para mostrar para ele que nós vamos ter o resto da vida eternamente morando com Cristo. Vai ter tanta coisa para nós fazermos lá. E eu não creio que nós vamos lá só para cantar. Eu acho que Deus tem muita coisa para nós, muita coisa para a gente viver uma eternidade. Deve ter muita coisa para nós. João fala um pouquinho sobre o céu, mas tem muito mais coisa. Então, irmãos, através de Jesus, eu, você, podemos ter a vida eterna. E para chegar à conclusão dessa mensagem sobre o título Morte, e você está pronto para morrer? Ou melhor dizendo, se você morrer hoje, para onde você vai? Você tem a certeza da sua vida eterna, que você vai morar com Cristo? Ou você ainda tem dúvida? Porque a Bíblia diz que tem dois caminhos, ou a vida eterna ou a morte eterna. Eu espero, meu irmão, que você já tenha aceitado Jesus e hoje você tenha certeza da sua vida eterna. Porque eu tenho certeza da minha vida eterna. Se eu chegar a morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou com Jesus. Ah, se você ainda não tem a certeza, eu convido a você a aceitar a Jesus. Faça uma oração dizendo: Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração. Eu reconheço, Senhor Jesus, que o Senhor é o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me salve, perdoe os meus pecados. Faça, irmão, faça, meu querido, apenas essa oração e você, a Bíblia diz que você terá a vida eterna. Eu espero que essa palavra possa te abençoar, te cuidar e que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada um que está ouvindo dessa tua palavra não vindo minha, mas vinda do Senhor, Pai. Sobre esse tema que às vezes preocupa ou deixa muita gente com medo, esse tema da morte. Mas para nós que somos salvos em Jesus, nós temos a certeza que nós não passaremos pela morte eterna, mas sim pela vida eterna. Porque o Senhor Jesus é a vida eterna. Obrigado porque através de Jesus hoje nós temos a vida eterna. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. E se tem alguém nesse momento ouvindo dessa mensagem que queira aceitar o Senhor, Pai, entra no coração, Pai, dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém.
Se você fez essa oração aceitando a Jesus, procure uma pessoa para você ser discipulado, para você conhecer melhor a Bíblia. Procure alguém da igreja, alguém que conheça bem a Bíblia para estudar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua mão poderosa sobre ti e te abençoe em nome de Jesus. Amém.